Bom, então, antes de mais nada, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Flávio Braga de Almeida Gabriel e serei o mediador desta edição das conferências do NDR, do nosso Núcleo de Desenvolvimento Regional. Eu começo agradecendo a presença de todos os professores, os acadêmicos da pós-graduação, os nossos demais participantes externos. Este é a 57ª edição das conferências do NDR. Vamos prestigiar a apresentação da mestranda do PGDRA, Juliana Carina Faio Gafuri, orientada pelo professor Weimar Freire da Rocha Júnior. Juliana apresentará seu artigo feito em parceria com os professores Carlos Alberto Gonçalves Júnior, Ricardo Luiz Lopes e a mestranda Juliana Cesimanek. Assim como nos encontros anteriores, essa apresentação e discussões terão duração de 1 hora. Lembrando que a qualquer momento os participantes poderão abrir o seu áudio e fazer perguntas ou tirar dúvidas com o apresentador. Outra opção é enviar o questionamento escrito via chat, os quais serão repassados ao apresentador ao final da sua fala. Lembramos também que essa e outras conferências estão disponíveis no canal do NDR no YouTube, link que será disponibilizado no chat. Vocês também podem seguir os trabalhos do NDR pelo Twitter, Instagram e Facebook. Se inscrevam em nossas mídias sociais para receberem notificações de novos conteúdos e eventos organizados pelo NDR. E deixem seu like. Essa apresentação está sendo transmitida ao vivo também pelo Facebook. Antes de passar a palavra ao conferencista, peço a todos que mantenham os microfones desligados e liguem somente quando forem fazer algum questionamento. Assim, eu passo a palavra à mestranda Juliana Gafuri, a qual dará início à sua fala. Juliana, fique à vontade. Boa apresentação. Muito obrigada, professor Flávio. Primeiramente, boa noite a todos, aos alunos da graduação, aos colegas da pós-graduação, os professores, convidados, enfim, a todos os presentes que nos prestigiam nesta noite. Muito obrigado pela oportunidade, para poder conversar um pouco mais e apresentar os resultados desse esplêndido trabalho, esse estudo, que está intitulado como A Dimensão do Agronegócio em Toledo, Paraná, uma análise interregional do insumo-produto. Essa pesquisa conta, como o professor Flávio já disse, já comentou no início, com a participação do professor Ricardinho, o professor Ricardinho e a mestranda orientada dele, a Juliana, lá da UEM, do professor Carlos Alberto Gonçalves Júnior, aqui da Unioeste de Toledo, e eu também aqui do campus da Unioeste de Toledo. Na sequência, concentração, professor formado em agronomia pela Universidade Federal do mestre e doutor em ciências e economia aplicada pela USP, e a Juliana é formada em economia e mestrando em teoria econômica lá pela Universidade Estadual de Maringá. O professor Carlos é formado em economia pela Universidade Estadual de Maringá também, mestre em desenvolvimento regional e agronegócio aqui pela Unioeste de Toledo, e doutor em economia pela USP. E eu, Juliana, sou formada em administração com ênfase em agronegócios aqui pela Faculdade Sul Brasil de Toledo, e sou mestranda, no momento, em desenvolvimento regional e agronegócio, na linha de cadeias produtivas. Seguindo nossa apresentação, nós temos os seguintes assuntos que serão discutidos. Temos uma breve introdução, o conceito do agronegócio e sua abordagem sistêmica, a visão geral do todo. A dimensão do agronegócio brasileiro, por alguns estudos que objetivaram a mensurar o setor, a metodologia que nós utilizamos, os resultados e discussões e, por fim, as conclusões do nosso trabalho. Os pontos introdutórios do nosso assunto abordam, inicialmente, as mudanças estruturais na agropecuária brasileira após a década de 1960, que foi marcante para todo o setor nacional. Essas mudanças, elas proporcionaram ao país deixar de ser importador para transformar-se em um exportador de alimentos para o mundo. Essas mudanças elas estão bem relacionadas, principalmente à questão de políticas específicas que foram criadas para o setor após esse marco. Principalmente as políticas de crédito rural, garantia de preços mínimos, seguro rural, e ressalta-se ainda mais a pesquisa agropecuária e também a de extensão rural. Diante disso, os professores Vieira Filho e o professor Fischl também apontam que a adoção dessas de inovação bem delineadas
que utilizam o conhecimento que já é existente nas regiões e o adaptam para as realidades diferentes, né, dos lugares brasileiros, né, como nós estamos em um país que é continental, né, então nós temos diferenças, né, nos aspectos produtivos e desenvolvimento dos rebanhos e tudo mais, aqui no sul para o norte e nordeste, né, do nosso país. Assim sendo, né, os autores supracitados, né, que apresentados agora, eles destacam, né, a criação da Embrapa, na década de 1970, como um marco que modificou a realidade da agropecuária nacional. Por quê? Né? Porque essas mudanças tecnológicas visualizadas nas diversas áreas do setor agrícola, agropecuário, contribuíram para melhorar o seu rendimento e também proporcionaram redução dos seus dispêndios, os seus custos produtivos. E hoje, o Brasil destaca-se como o maior exportador de café, soja, carne bovina, carne de frango e suco de laranja para o mundo, ou seja, ocupamos um espaço privilegiado, né, de fornecedor mundial de alimentos. Em vista disso, diante de nosso país ser tão grande, nós temos 27 unidades federativas, nós escolhemos o Paraná para estudarmos, né, nós estamos aqui nesse momento, né, e o Paraná, ele destaca-se como a quinta principal economia em PIB, segundo os dados do IBGE de 2017, e ocupa também uma posição de privilegiada não, é uma posição de grande importância na produção nacional agropecuária. Ocupa a segunda posição na produção de grãos e a primeira em produção de frango. E por que nós escolhemos o município de Toledo? Além de estarmos, né, concentrados nesse local, nós somos motivados pela importância da agropecuária no município. Toledo apresentou o maior valor bruto da produção agropecuária no período de 6 anos, de 2013 a 2018, né, segundo o CEAB geral. Então, nós temos o setor agropecuário aqui no município é pujante e alavanca várias atividades, como nos encadeamentos que ela proporciona no antes e o depois das atividades. Não sei se a agropecuária também ajuda a confirmar, né, coloca Toledo, posicionando ele como o maior rebanho suíno paranaense, ou seja, 15% do rebanho de suínos está aqui concentrado no município de Toledo, e cerca de 2,4% do rebanho suíno nacional, além do maior plantel de frango de corte do estado do Paraná, com 2,9%. A motivação, então, dessa pesquisa, ela centra-se na seguinte situação. Analisar a agricultura e a pecuária de modo isolado pode acabar subestimando sua importância na economia nacional. E é relevante apresentar, né, os encadeamentos que esta proporciona nos setores a montante e a jusante da produção agropecuária. Então, definimos como problema de pesquisa, então, qual seria a dimensão do produto interno bruto, a geração de emprego e renda do agronegócio aqui para o município de Toledo. E o objetivo principal é mensurar o produto interno bruto do agronegócio aqui de Toledo, o restante do Paraná e o restante do Brasil, utilizando um sistema interregional de insumo-produto. E o que é esse sistema interregional de insumo-produto? É um sistema, né, que analisa as relações de troca entre regiões. Segundo o professor Joaquim Riviotto, para a gente estimar o modelo interregional, é necessário um montante elevado de dados dos fluxos das trocas entre os setores e entre as regiões. Ou seja, a gente vai estar analisando as trocas que o município de Toledo fez com o restante do Paraná e com o restante do Brasil e vice-versa. Nesse slide, nós vamos abordar o conceito sistêmico do agronegócio. Esse conceito ele foi definido pelos professores de Harvard, o professor John Davis e Ray Goldberg, em 1957, no marco histórico do tradicional livro deles, A Concept of Agrobusiness. E esses professores apresentaram, né, analisaram que a agropecuária estava diferente naquele momento, e continuou, está diferente até hoje. Os professores apresentaram que o aumento da produção agropecuária promoveu a transição de uma unidade de produção diversificada para uma unidade especializada e, consequentemente, transformou-se
dependente de insumos e serviços terceirizados, ou seja, não é mais feito tudo dentro da propriedade. A propriedade estendeu-se para os setores antes dela e após ela. Essa dependência, de insumos e serviços terceirizados abrange as atividades, a montante e a jusante. Nós podemos caracterizá-los aqui pelos setores de insumos e a jusante com a indústria, distribuição e chegar até o consumidor final. Portanto, né, os autores norte-americanos assim conceituam o agrobusiness como a soma total das operações envolvidas na manufatura e distribuição dos suprimentos agropecuários, operações da manufatura e distribuição, operações da produção dentro das propriedades, né, nas fazendas, o armazenamento, o processamento e a distribuição de mercadorias e itens a partir deles, fabricados a partir deles. Então, para dimensionar esse agronegócio, ou essa visão sistêmica da visão do todo, ou seja, não só analisar mais a produção agropecuária somente, a visão, o sistema, os professores utilizaram como base a matriz insumo-produto dos Estados Unidos para os anos de 1947 e 1954, utilizando o método desenvolvido por Vasily Leontiev, que é o sistema de matriz insumo-produto. Isso possibilitou apresentar uma definição, então, das relações sistêmicas entre a agropecuária e os seus negócios antes e depois da porteira. Aqui no Brasil, né, nós temos o conceito de agrobusiness, foi apresentado no livro do Ney Bittencourt de Araújo, do Ivan Wendick e do Luiz Antônio Pinazza, em 1990, onde que esses autores, né, eles calcularam o PIB do agronegócio aqui para o Brasil e para 1980, o qual correspondeu a 32% do total que foi produzido aqui no Brasil. No início da década de 90 também surgiram novas contribuições, e essas contribuições elas partiram do programa de estudos dos sistemas agroindustriais, o PENSA, né, comandados pelo professor Décio Zilberstein lá na USP, que abordaram de uma forma mais simplificada esse conceito de agronegócio através de um sistema agroindustrial. Só que dentro da abordagem que os professores aqui da USP utilizaram, né, que o professor Décio utiliza, o foco da análise deles em relação às relações contratuais que os agentes fazem em cada elo. Quais são os tipos de contratos que o setor de insumos tem com a agricultura com as indústrias, atacado, varejo, né? E dentro disso quem comanda as regras do jogo, temos o ambiente institucional e o ambiente organizacional, que é a SEG. Então, essa seria a abordagem aqui brasileira de análise, né, do agronegócio, do sistema agroindustrial. Alguns estudos empíricos, então, do agronegócio. Aqui no Brasil, o órgão oficial, vamos dizer como oficial, que calcula todo ano o PIB do agronegócio brasileiro, é o CPEA-ESALQ, da USP também. Eles calculam desde 1996. E 96 para cá, o PIB do agronegócio teve uma grande redução na sua participação. O professor Guilhoto e os colegas também analisaram a evolução do produto interno bruto do agronegócio para o estado da Bahia, entre os anos de 2000 e 2005. E os resultados, né, apontaram que no período analisado, o PIB do agronegócio alcançou uma participação cada vez maior no tal lá do estado. Já os professores Marco Antônio Montoya, aqui da Universidade de Passo Fundo, e outros colegas, analisaram o PIB do agronegócio e as participações de cada um dos seus agregados na geração do emprego, geração de emprego e renda, além do consumo de energia e também das emissões de CO2, isso para 2009. Então, o PIB do agronegócio em 2009, inferidos por esses autores, o agronegócio produziu algo em torno de 21% do PIB, gerou 31,9% dos empregos, 34,7% do consumo de energia e 40,9% das emissões de CO2. Os professores Humberto Cesso Filho e colegas também da USP,
em 2019, calcularam, dimensionaram o PIB, o emprego e os impostos gerados pelo agronegócio nos seus agregados, né, para os 27 unidades da federação, também com base em uma matriz insumo-produto para o ano de 2008. Os dados, né, eles desse trabalho apontam que os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, possuíam o maior destaque no agronegócio. Cada um dos referidos estados apresentou uma participação mínima de 40% do PIB vinculado às atividades do agronegócio, além de 50% dos empregos e 41% dos impostos indiretos líquidos. O resultado desse estudo do Cécio Filho para o estado do Paraná aponta que o agronegócio participou com 32% do PIB naquele ano, e seus agregados participaram na seguinte ordem de importância: os agroserviços abrangendo 44%, a agroindústria 26,35%, a agropecuária 23,04% e a indústria de insumos com 6,59%. Por fim, essa pesquisa que nós quatro fizemos aqui para o município de Toledo, ela diferencia-se das demais metodologias que analisaram o agronegócio, pois ela trata de uma composição de um sistema interregional, com a presença de um município, um estado e um país na análise. Para fins de apresentar o esboço, né, para compreender um pouco do método de análise da matriz interregional de insumo-produto das regiões de Toledo, restante do Paraná e restante do Brasil, segue essa figura. Para calcular a dimensão do agronegócio, a gente agregou os setores que têm relação com os produtos e serviços agropecuários que estão dimensionados nos 4 primeiros agregados, em números romanos aqui. E os agregados 5, 6 e 7 são os agregados das atividades dos setores que não estão ligados com os produtos agropecuários. Na coluna, dimensiona-se os agregados comprando dos demais agregados, ou seja, o agregado 1 comprando o que o agregado 1 precisa comprar para o agregado 2, dentro do município de Toledo, que comprou fora do município, no restante do Paraná, no restante do Brasil. E na linha, né, seguindo a linha, nós apresentamos os agregados vendendo para os demais agregados. Nós temos as colunas de demanda final. A demanda final ela é composta pelo consumo das famílias, as exportações, os gastos do governo e os investimentos, que apresentam a interação dessas 3 regiões também. A coluna do produto final, que é igual a coluna do produto final, que é igual à linha do produto final, pois tudo que todos os setores vendem e compram é igual, né, nas 3 regiões analisadas. Portanto, o método de insumo-produto proporciona uma fotografia de tudo que foi produzido, gerado e distribuído nas 3 regiões analisadas. A metodologia que nós utilizamos para fim do cálculo do agronegócio, ele segue os trabalhos de Montoya de 2016, que analisou o PIB do agronegócio, dividindo ele em 4 agregados, que o agregado 1 compõe os setores que representam os insumos agropecuários, o agregado 2 os setores que significam o produto agropecuário propriamente dito, ou seja, dentro das propriedades rurais, o que foi produzido e comercializado ali dentro. O agregado 3, a agroindústria, e o agregado 4, os agroserviços. São incorporados também nesse modelo o processo de desagregação, então, do restante da economia em mais 3 agregados. Nós temos o agregado da indústria, o agregado dos serviços industriais e o agregado 7, que é relacionado aos serviços que são considerados puros. O método matemático, né, para a mensuração, então, do valor do agronegócio, ele inicia-se pelo cálculo do valor adicionado do agronegócio a preços de mercados pela seguinte equação.
onde nós temos a soma do valor adicionado a preços básicos da região, ou seja, de Toledo, restante do Paraná e restante do Brasil, com os impostos indiretos líquidos de cada região também. Para apurar, né, fazer o cálculo do agregado 1, seguindo a equação número 3, foram utilizados os dados da tabela de insumo-produto, que é referente aos insumos comprados, referente aos insumos comprados pela própria agropecuária S1, de cada região, de todos os setores S, da economia em que é, onde os setores que compõem são divididos em S1, S2 e S3 e S4. O S1 são os insumos que foram comprados pela agropecuária, o S2 são os insumos que foram comprados pela agroindústria, o S3 são os insumos que foram comprados pela indústria, o S4 são os setores que compraram os insumos na parte de transportes, comércio e serviços. A coluna dos valores dos insumos é multiplicada, então, pelos coeficientes de valor adicionado conforme a equação número 2, onde nós temos os valores a preços de mercado de cada setor, para cada região, vezes o vetor do produto total que está na última coluna. Então, o PIB do agregado 1 é o somatório. Refere-se aos insumos comprados. Ai, agora eu me perdi. Achei. Perdão, desculpe. O PIB do agregado 1 é constituído pelo somatório dos 4 subconjuntos, segundo a equação número 4. Ou seja, nós calculamos dentro da matriz quais são os insumos que foram adquiridos, né, pela agropecuária, os insumos da agroindústria, os insumos industriais e os insumos do transporte e comércio e serviços. Ou seja, a soma dos insumos faz o agregado número 1. Para o agregado número 2, que é o agro, considera-se os valores adicionados, né, pela agropecuária, menos o valor adicionado desses setores no agregado número 1. Ou seja, nós descontamos o valor dos insumos que foram adquiridos pela agropecuária lá do agregado 1. Ou seja, vai ficar, para evitar esses problemas de dupla contagem, calcula-se inicialmente dentro do agregado 1 os insumos que são de cada um dos agregados e subtrai ele na sequência dos cálculos. Para o agregado 3, soma-se dos valores adicionados gerados pelos setores agroindustriais, que é o S2, menos os valores adicionados também utilizados como insumos no agregado 1. Para fazer esse cálculo, foi utilizado a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE 2.0 do IBGE, sendo que os seguintes setores que fazem parte do agregado 3 são os setores de alimentos e bebidas, produtos do fumo, têxteis, artigos de vestuário e acessórios, artefatos de couro e calçados, produtos de madeira e mobiliário, celulose e produtos de papel, o álcool, né, setor sucroalcooleiro, e os artigos da borracha e plástico. E como nós temos uma agregação setorial nas nossas matrizes aqui brasileiras, disponíveis em 67 setores, alguns desses setores eles são considerados que possivelmente possuem valores que não podem ser analisados como parte do processamento agroindustrial. Então, para evitar a superestimação desse agregado 3, nós fazemos a seguinte ponderação, utilizando os ponderadores que foram estimados pelo CPE e Exalc, das atividades industriais que não são essencialmente agrícolas, ou seja, nem todas utilizam insumos agropecuários para participar do cálculo. Na segunda tabela, que é apresentada agora para vocês, o setor têxtil, o ponderador dele é 48%, e assim por diante nos outros setores que não são essencialmente agrícolas. Para o cálculo do agregado 4, que é referente aos agroserviços, também é um pouquinho mais complicadinho para fazer o cálculo.
porque nós temos que calcular os valores agregados dos setores de transporte, comércio e serviços. E como a gente faz isso? Inicialmente, a gente inicia com a proporção relativa da demanda final dos setores relacionados na demanda final total doméstica, sendo calculados segundo a equação número 7, em que a demanda final doméstica total, aqui, cadê, DFG, de cada região, é igual à demanda final global total, diminuída os impostos indiretos líquidos pagos pela demanda final e o total dos produtos importados também pela demanda final. Seguindo o cálculo do agregado 4, nós temos o cálculo das margens de comercialização, que é dado pela equação número 8, onde o valor adicionado a preços de mercados também é multiplicado por um vetor de uns, menos os insumos que foram utilizados dentro do agregado, ou foram calculados, estimados dentro do agregado 1. Enfim, o PIB do agregado 4 é calculado pela equação número 9, em que a margem do comércio é multiplicada pela relação da demanda final doméstica, da agricultura e da pecuária e dos setores industriais pela demanda final doméstica total. O PIB total, então, do agronegócio é a soma dos 4 agregados. E para calcular, então, o agregado do restante da economia, que é o agregado 5, que é relacionado aos serviços, que é relacionado às indústrias, ele é estimado também pelo somatório dos valores adicionados, né, pelas indústrias, que não utilizaram os insumos do setor agrícola para operar, menos os valores adicionados desses setores que foram utilizados como insumos no agregado 1, para evitar esses problemas de dupla contagem. Para o agregado 6, o que são relacionados aos serviços, se refere-se à distribuição total, a distribuição final do produto da indústria, sendo adotado o mesmo procedimento do cálculo do valor da distribuição final do agronegócio industrial, ou seja, a gente calcula as margens de comercialização, a relação delas frente à demanda final dos setores industriais, menos os relacionado à demanda, deixa eu ver, a demanda final total do setor. Isso mesmo. Para o cálculo do agregado 7, que é relacionado aos serviços, professor Carlos, depois o senhor me ajuda, tá? Para explicar melhor, se alguém tiver mais dúvida. Pode deixar, estou aqui ouvindo. Pode deixar. Se o pessoal perguntar da parte da metodologia, depois eu ajudo você a esclarecer. Para calcular, então, o agregado 7, que é o setor dos serviços, também é feito pela relação das margens de comércio, pela demanda final em relação aos setores do comércio, transporte e de serviço que não utilizaram os produtos, né, da agroindústria e da indústria para operarem. E como nós vamos calcular, né, vamos apresentar também os dados de emprego e da renda, para encontrar essas porcentagens, nós utilizamos no cálculo no cálculo 7 agregados da economia, a gente substitui em todas as equações que foram anteriormente mencionadas, o coeficiente de valor adicionado, o valor da preços de mercado, pelo valor em relação ao valor total, o valor bruto total, pelos respectivos coeficientes do emprego, que é o L, de cada região e para cada setor também, e também os coeficientes da renda, que está relacionado ao coeficiente do E. Também a gente substitui, então, os valores adicionados a preços de mercado pelos coeficientes do emprego, respectivo do emprego e da renda, para encontrar a porcentagem de cada
de quantidade de empregos e a quantidade de renda que cada agregado gerou na economia como um todo. Essa matriz que foi utilizada, né, para fazer o cálculo, ela já, para computar, né, o cálculo do PIB, da geração do emprego e da renda do agronegócio nessas 3 regiões, ela foi construída pelos professores, né, o professor Carlos Alberto Gonçalves Júnior, da Unioeste, e o professor Ricardo Luiz Lopes, lá da UEM, no ano de 2019, com os dados, digamos, para o município de Toledo, Paraná e Brasil, os dados do ano de 2015. Eles utilizaram o método Supply Use International Tables, o SUIT, assim, né, professor? SUIT, do professor Guilhoto. Né, é interregional, não é international, é interregional. É interregional, não é? Esse meu pronunciamento do inglês tem que melhorar. E essa matriz, ela foi, a gente destaca que ela foi solicitada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Toledo, CONDET, e viabilizada pela Associação Comercial e Empresarial de Toledo, a ACIT, e pelo Instituto de Desenvolvimento Regional aqui do Oeste, o IDR Oeste. Então, seguindo os resultados, ficou muito interessante os resultados, para dar uma visão bem legal de como o agronegócio está funcionando aqui no município, no Paraná e no restante do Brasil. O PIB, então, do agronegócio de Toledo representou 34,34% do PIB total do município. Ou seja, tudo que foi movimentado em valores monetários no ano de 2015 em Toledo, a cada R$ 6,00, R$ 34,34 veio do agronegócio. Esteve ligado com atividades do setor do agronegócio. Os resultados, né, nós encontramos aqui para o Paraná, para o restante do Paraná, um PIB total de 34,47%, e para o restante do país, 20,42%. E o total nacional, quando a gente adiciona Toledo e o restante do Paraná no país, o produto interno bruto do agronegócio soma 21,31%. E esses dados, né, que a gente encontrou, eles foram semelhantes aos que foram encontrados nos tradicionais centros de pesquisa do Brasil, como o CPEA, e do Paraná, como o IPARDES. O IPARDES agora está desenvolvendo várias análises de matrizes de um produto para visualizar a distribuição monetária aqui no Estado. Né, o que corrobora, então, para a validação dos dados, né, dos resultados aqui de Toledo, além de ressaltar a importância do agronegócio aqui para o município de Toledo. E se a gente analisar, aqui nós temos o PIB do agronegócio como o maior entre os demais agregados do restante da economia. Né, o da indústria nós temos um bom valor também, 24,13%, e os serviços fica na faixa dos 22,91%. Dentro dos 4 agregados do agronegócio, né, ressalta-se a participação, então, dos agroserviços, que obtendo o maior percentual em todas as regiões. Né, no município de Toledo, os agroserviços correspondem a 35%, 35,8%, e no restante do Paraná, 50,3%, e no restante do Brasil, 52,79%. Os agroserviços, eles incluem as atividades de preparação, também estão incluídos agroserviços, as atividades de aprimoramento, além das atividades dos agroserviços transacionais, que são as feiras livres, comercialização de bolsa de valores, entre outras situações. E outro destaque que é bem importante a gente ressaltar é a grande participação da agroindústria aqui no município de Toledo. Ela é cerca de 30,56%, onde no restante do Paraná e no restante do Brasil a participação ela diminui bastante. Né? No restante do Paraná ela fica em 19%, e no restante do Brasil é 20,2%. Seguindo, então, nós temos os resultados da renda total do trabalho, né? Qual que é a renda paga aos trabalhadores?
No Brasil, em torno de 18% da renda aos trabalhadores advém dos associados ao agronegócio. E esse percentual é maior quando nós consideramos a renda paga aos trabalhadores no restante do Paraná, com 32%, e ainda maior quando a gente fala no município de Toledo, que está em 35%. No restante do país, a participação maior na geração de renda do trabalho entre os 7 agregados está nos serviços, com 47%. No entanto, no restante do Paraná e no município de Toledo, o agronegócio representa-se apresenta a maior participação dos 7 agregados, o que reforça, então, a importância, né, dos setores associados ao agronegócio dessas regiões. Os serviços ficam em segundo lugar no restante do Paraná, né, com 29%, e em terceiro lugar no município de Toledo, que está em terceiro lugar, 22%. A indústria aqui do município de Toledo, ela gera uma renda total do trabalho, né? Gera uma renda total do trabalho em 23,5%. Analisando, então, o percentual da renda do trabalho do agronegócio, né, nos 4 agregados do agronegócio, ressalta-se, então, que os agroserviços estão no topo, né, da geração da renda do trabalho para o restante do Paraná, com 57%, e para o restante do Brasil, com 64%. É legal de destacar aqui que no município de Toledo é diferente, ou seja, nós temos uma estrutura, uma dinâmica totalmente diferente comparados ao Estado e ao país. A agroindústria aqui é o carro-chefe, né, o que proporciona a maior renda do trabalho. Cerca de 45,4% advém da agroindústria. Então, seguindo, nós vamos estar falando sobre a geração, então, o percentual do emprego total dessas regiões relacionadas ao agronegócio e aos outros setores, outros agregados. A geração de empregos do agronegócio, para o Brasil, ele gera em torno de 28% do total do emprego no Brasil vem do agronegócio. Já no restante do Paraná, esse percentual sobe para 36,7%, e para Toledo, esse percentual sobe para 38,6%, ou seja, a cada 100 empregos, 38 estão ligados ao agronegócio. É importante, né, a gente salientar que o agronegócio do Brasil, ele representa 18% da renda total do trabalho, e 28% do emprego. Já no município de Toledo, as representações elas são mais equilibradas. Cerca de 35% da renda e 38,6% do total de empregos estão interligados, né, com o agronegócio. Dessa forma, a gente pode inferir que a participação média do trabalhador do agronegócio na renda total do município aqui de Toledo é maior que a do país de forma geral. E seguindo, então, nós temos a apresentação da tabela do percentual dos empregos, então, do agronegócio, dentre os 4 agregados. Aqui no município de Toledo, o que tange a geração de empregos é a agroindústria, o agregado 3, com maior participação, 34%, seguida dos agroserviços, 31%, dos agroserviços, com 31%, isso aí. E essa realidade ela é diferente no que se refere ao restante do Paraná, onde a maior concentração dos empregos está no agregado 4, que é relacionado aos agroserviços, com 46% do percentual de empregos está no agregado 4. E do restante do país, onde também a maior parte dos empregos, né, está dentro das propriedades, né, 45%. Nós temos aqui uma diferença bem interessante, uma forma de análise,
ou seja, o município de Toledo, a maior concentração de empregos dos 4 agregados do agronegócio estão localizados na agroindústria. Para o restante do Paraná, nos agroserviços, e para o restante do Brasil, né, o restante do país, está dentro das propriedades, o maior percentual de empregos. Eu acho não especificamente dentro da propriedade, Juliana, mas está na agropecuária em si, né? Isso, está na agropecuária em si. Exatamente. Seria bem mais. Das atividades que estão bem relacionadas, né, diretamente com a produção agropecuária especificamente. Perdão. Como conclusão do nosso trabalho, nós podemos dizer que a participação do agronegócio no PIB total do município e no PIB do restante, total do restante do Paraná é 1,6 vezes maior do que a participação do agronegócio no PIB nacional. No Brasil, o agronegócio é responsável por 18% da renda, 18,8% da renda, e 28% do emprego total da economia. Já aqui no município de Toledo, o agronegócio representa 25% da renda e 38,6% do emprego. Entre os 4 agregados do agronegócio, também existe uma diferença estrutural. Né, quando a gente compara, a gente já estava comentando anteriormente, quando comparamos o município de Toledo com o restante do Paraná, né, e a economia do restante do Brasil. Né, enquanto os agroserviços são os mais representativos no Paraná e no Brasil, a agroindústria, que é o agregado 13, é o mais representativo aqui do Paraná. Constatou-se que o agronegócio apresenta, então, maior participação no PIB, na renda e no emprego no município aqui de Toledo e no restante do Paraná, Brasil. E isso pode ser bom, então, para o município e para o restante do Paraná, dada a pujança, então, né, do agronegócio na economia nacional como um todo. Que no ano de 2015, ela cresceu 3,94%. Enquanto a economia como um todo, né, a economia do agronegócio cresceu 3,94% e a economia como um todo, né, o PIB real caiu cerca de 3,5% no mesmo período. No entanto, também envolve maior risco, né, porque se nós temos um grau de dependência regional em um segmento, que tem insumos suscetíveis a variações de preços internacionais, do câmbio, né, nós podemos ter algumas preocupações com essa variação, né? Então, nós podemos ter algumas perdas e também podemos ter vários ganhos, como nós estamos no momento, né? Com preços recordes das commodities no nosso país, né? Com soja acima de R$100 e milho acima dos 50, né? Impulsionados principalmente por essa pandemia, né? Com a elevação do dólar, entretanto. Né, mas é também perigoso, por um lado, quando isso estiver um revés, né? Então, nós temos que estar sempre preparados, né, e dispostos para encarar o que é proposto para nós. Seria isso. Eu agradeço a participação e pela atenção, né, dada a mim, e estamos abertos, então, a questionamentos e a dúvidas que surgiram no meio desse caminho de hoje. Oi, Juliana, parabéns pela apresentação, foi muito bacana. Embora, claro, você teria mais tempo de apresentação caso você quisesse, mas está perfeito. O importante é que o conteúdo que foi passado, e eu entendo que foi muito válido e enriquecedor para todos, né? Agora, como você mesmo disse, a gente abre para perguntas, né, qualquer tipo de questionamento, tanto pelo chat quanto por áudio. Sintam-se à vontade para fazer os questionamentos, e se ninguém for abrir o áudio agora, eu aproveito e faço a primeira. Assim, na verdade, não sei se bem se é um questionamento, mas acho que chamar atenção para um ponto interessante, né, que eu acreditei que isso seja interessante. A gente imaginava, sim, que Toledo tivesse essa superioridade na relação do agronegócio em relação às outras áreas, né?
e de fato se confirmou, e, poxa, muito bacana isso, porque mostra que o trabalho está coerente com aquilo que a gente vê e, né, com a realidade, então isso é muito, muito bacana. Mas o que me chama muita atenção é quão pequeno é, não só de Toledo, né, mas no Paraná também, quão pequeno é a área de serviços no Paraná e Toledo e no estado, frente aos outros estados do Brasil, ao resto do Brasil. Não que eu queira colocar você na fogueira, não é essa a intenção, mas assim, a gente imagina que o setor de serviços, e a gente vê isso de uma forma geral, que o setor de serviços cada vez mais é o mais importante dentro de uma economia. E digo isso de uma forma genérica, tá? Já bem claro. E aqui na nossa região ainda não é. No Paraná não é. Interessante, o Paraná também não é. E a gente imagina que depois de um certo, como se fosse um ponto de inflexão, o setor de serviços ele vai crescendo e os outros continuam estagnados, né, se mantendo, na verdade, né, da forma como está, o setor de serviços vai aumentando. Esperava-se, né, esperava-se que a próxima que vai vir, você fez de 2015, não é isso? Isso, é 2015. Isso, imagina-se então que a de 2020, né, quando né, tiver dados para isso, que a de 2020 poderia ter o setor de serviço maior do que foi em 2015. E a impressão que dá, impressão também, né, do que a gente está vivendo agora, que 2020 provavelmente não vai ser, né. Mas é só uma ponderação. E aí entra o questionamento, se você acredita, né, que o setor de serviços na região de Toledo, né, e no Paraná, se há a possibilidade, né, de crescimento, não para 2020, que eu acredito que não vai ser, mas para os anos seguintes. E como que se poderia dar isso? Bom, o setor de serviços é muito importante, né, principalmente dentro do agronegócio, né, quando nós precisamos de ferramentas e entre outras situações, é importante nós caminhos, né, que todo o setor, dentro dessa análise, a gente mostra o grau de dependência que os setores têm uns com os outros. Se um vai mal, o outro também vai ir mal, e por consequência, por vice-versa também. Eu acredito no crescimento elevado dos serviços, principalmente para o agronegócio, com as novas gerações aí de startups e entre outras situações high-techs, né, para o agronegócio, né. Então, nós temos aí um campo muito vasto para ser expandido nessa área, na parte de tecnologia digital, né, para o agronegócio. Eu acredito que vai expandir muito. E a tendência do PIB em si, do agronegócio seria a redução, né. Nas aulas com o professor Peri, de introdução ao agronegócio, eles comentam muito brevemente, muito bem claro, deixa bem claro isso, que a tendência é das atividades elas se especializarem e, por consequência, nós tivermos uma redução do PIB do agronegócio. Como se você analisar os dados de 1980 para cá, nós temos uma redução da participação global, aí, total, principalmente da produção do PIB comum, do PIB do agronegócio como um todo, né? Ou seja, saiu de 30%, agora está em 21%. Porque nós temos uma especialização maior das atividades que estão relacionadas a ela, né? Quanto aos demais, economia também, aos agregados do restante da economia, quanto aos dentro da economia, então, do agronegócio, né? Então, nós temos uma possibilidade maiores de serviços. Você me permite ajudar um pouco a colaborar na resposta? Claro. Pode ficar à vontade. Por favor, volta lá no PIB, lá, então, para a gente dar uma olhada. Lá no PIB do agronegócio. Aí. Ô, Flávio, se a gente olhar, os serviços ainda são... o serviço é o maior também em Toledo, né? Porque se a gente olhar em termos de serviço, é que aqui o que a gente chama de serviço, e diz que é essa economia que vem crescendo, ele está desagregado em 3 tipos de serviço. Nós pegamos, se você olhar só os serviços que fazem parte do agronegócio, já representa 12%. Se você olhar os serviços industriais, 18%.
Os outros serviços, que a gente chama de serviços puros, 22%. Então, aqui já dá 40%, 52% da economia de Toledo já é serviço. Então, é que aqui parece que o serviço não significa muito, mas é porque o serviço está desagregado em 3 tipos de serviços diferentes. Se a gente olhar para o serviço como um todo, então, se a gente olhar serviços industriais, serviços puros, que a gente chama, e os agroserviços, eles são muito maiores que qualquer outro agregado na economia. Entendi, Carlinhos. Mas, por exemplo, comparando, legal, bacana, 52% Toledo. Mas comparando Toledo, por exemplo, com o resto do Paraná e com o restante do Brasil, a gente vê que o setor de serviços nosso, ele é menor do que tanto com o resto do Paraná quanto do Brasil. E o Paraná não é tão diferente quanto Toledo. É só o serviço puro nosso, só o serviço puro aqui que é um pouco diferente, entende? Só a última linha aqui, ó, serviços puros. Se a gente olhar... Isso, 22, 27, 43. Sabe quem está nesse serviço puro? Por exemplo, intermediação financeira. Nós não temos banco em Toledo, por exemplo. Entendeu? Então, assim, essa parte de serviços puros, que é o que a gente chama de agregado S4 da economia, ele entra alguns serviços de engenharia, serviços de fornecimento de eletricidade, serviço de transporte aéreo, transporte aquaviário. Então, esse tipo de serviço é grande é maior no restante do Paraná e no restante do Brasil, porque são serviços que nós não temos aqui dentro do município representados, né? Em termos de Paraná, você ainda tem algumas indústrias desse tipo, e em termos do Brasil, aí sim, né? Por exemplo, nós temos Copel, esse tipo de coisa que aí não conta no PIB de Toledo, né? Então, tem alguns tipos de serviços, CIUP, serviços industriais, de utilidade pública, serviços de água e esgoto. Então, tem muito serviço que está nesse agregado 7, que é o que a gente chama de serviços puros, que em Toledo ele é menor, e até no restante do Paraná ele é menor, se você olhar 22 em Toledo, 27, e no Brasil ele é grande porque essas empresas, na maioria das vezes, não estão aqui dentro do Paraná. Entendi. Mas, Carlinhos, legal, bacana, entendi. Mas só aproveitar, então, esses 43, por exemplo, no restante do Brasil, isso aqui é considerando, né, extraindo Paraná, todo o resto, provavelmente, estou chutando também, provavelmente isso aqui se dá por concentração em São Paulo, Rio de Janeiro, alguma coisa nesse sentido. Totalmente. Acredito. Totalmente. Acredito. Isso aqui chama-se efeito São Paulo. Acredito, por exemplo, se pegar, porque aqui vocês extraíram o Paraná, né, então tem o Paraná e o resto do Brasil, né, estão comparando os dois. Mas dificilmente, acredito eu, tenho certeza, estados do Norte e Nordeste, por exemplo, dificilmente vai ter um impacto tão grande nesse 7, então, que são serviços o 7º, né, que tem aí. Isso é então, São provavelmente, Paulo. 43, isso porque tá São Paulo, Rio, sei lá, deve estar puxando muito. Exatamente isso. Como está agregado em restante do Brasil, então nós temos serviços financeiros, os grandes bancos, as grandes companhias aéreas, esse tipo de coisa, está tudo lá em São Paulo. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que seja os 3 estados mais, né? Então, é por isso que no Paraná eles representam um pouco menos, em Toledo também um pouco menos, né? Que é o que a gente chama de serviços públicos. Mas quando a gente fala de serviço, de forma geral, o setor de serviços, ele tende, e isso vem a crescer ainda com o tempo, né? Por causa das especializações e terceirizações, o setor de serviços tende a crescer ainda mais. Mas se a gente olhar, em Toledo ele já representa 52% da economia do município, né? Pô, bacana, Carlinhos. Muito obrigado, cara. Show de bola, entendi. Por nada. Pessoal, mais algum questionamento? Claro, tem do Sérgio, né? Do Sérgio Kuhn. Então, vamos lá. Primeiro, o Sérgio parabeniza, então vamos lá. Parabéns pela... antes de mais nada, né, as anteriores também, Juliano, tem várias parabéns aqui, tá? As pessoas parabenizando pela apresentação. Então, mas vamos lá para a pergunta do professor Sérgio. Parabéns pela pesquisa ao grupo de professores e a mestranda. O quanto representam, acho que ainda não é um questionamento, porque depois continua ponto, vírgula, então tá, então isso aqui já começa o questionamento. O quanto representam as poucas grandes empresas de Toledo sozinhas no município no valor financeiro e tributário, como a BRF, né, Sadia, como Primato e mais a Praxe Dona Duzi no faturamento e na arrecadação global do município, que sozinhos representa grande fatia em percentual em Toledo?
Entendeu a pergunta? É grande mesmo. Entendi, sim. É grande. Só que dentro da nossa análise, nós não temos uma específica da participação do marketing de cada empresa, né? Só se o professor Carlinhos tem alguma participação, alguma porcentagem, uma participação. Não, eu ia dizer, a pergunta é grande, mas a resposta é curta, né? Nós não medimos. Não dá pra... Não tem como medir o marketing de cada uma, né? Nos certificados aqui. A gente fez uma análise global, né, do valor total do PIB que foi comercializado aqui e distribuído aqui em Toledo com o restante do Paraná. Não tem um específico de cada empresa, de cada setor. Eu acho que posso estar enganado, mas acho que nem tem dados para isso, né? Tipo, posso estar falando acho que nem tem dados para separar empresa por empresa, né, Carlinhos? Existe um sigilo de informações, você só tem dados agregados por setor, né, da economia. E é importante a gente entender que faturamento é uma coisa e PIB é outra, né? Eu posso faturar, a Prate Dona Duzi, por exemplo, tem um faturamento muito alto, mas o faturamento dela, ela compra muito insumo de fora, né? Ela compra muita coisa de fora e vende muita coisa para fora, então nem tudo entra no PIB de Toledo. Nós não podemos esquecer as óticas do PIB. O PIB pela ótica da apropriação da renda, ela é geração de emprego, né? É geração de, melhor dizendo, de renda do trabalho, renda da terra e lucros das empresas, né? Então, toda essa parte que não transita pelo município, que não se transforma em renda e lucro das empresas, aqui dentro do município, ela não é computada no PIB. Então, a gente tem que olhar um pouco para isso também, o quanto está transbordando os fluxos dessas coisas, né, que vão muito para fora, ou que vêm muito de fora. Então, tem que cuidar. A gente não pode tomar cuidado, não contar faturamento como PIB, né? Beleza? Mas especificamente faturamento a gente não sabe, não. Até daria, né, professor Carlos, de fazer por, digamos, tipo de produto, né? Os produtos tipos advindos da soja ou só do milho. Tem um método que o professor Guilhoto, né, andou calculando, né, para essas cadeias produtivas, vamos dizer, né? O PIB, qual é a participação da soja no PIB do agronegócio de Toledo, qual é a participação do leite no agronegócio, ou qual é a participação da carne de suínos e frango, né? Daria para fazer cálculos, mas não por empresa. A gente teria que ter uma outra agregação na matriz, né? Teria que abrir essa matriz em outros setores e... É o que você falou, dá para fazer, mas seria uma coisa bastante trabalhosa. Dentro da matriz que nós estimamos, é interessante a gente colocar isso agora, que você colocou já na hora da apresentação, né, Juliana, da importância que teve o CONDET, o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município, a CIT, na ajuda para a elaboração dessa matriz de insumo-produto, né, que nos possibilitou fazer esses cálculos. É um trabalho muito, muito, muito grande, nós demoramos mais de 8 meses para estimar essa matriz, né? Então, qualquer mudança fora desses setores que estão aqui colocados, ela já exigiria abertura desse setor lá na estimação. E é toda uma demanda de trabalho que agora se torna praticamente não factível, vamos dizer assim, né? Muito bem. Tô quase no horário aí, fazer uma última pergunta. Juliana, por favor, vai no slide 28. E aí é uma pergunta para você e para o Carlos, tentando trazer essa matriz de renda, por exemplo, renda do trabalho, para os dias atuais. Eu sei que a ideia aí dela é a matriz 2015, né? Mas é o que temos no momento. Como que você vê, ou qual a sua opinião sobre essa matriz, né, em termos de recuperação da economia no pós-Covid? Por exemplo, a gente poderia dizer que Toledo seria menos impactada do que o restante do país, devido à força do agronegócio, e o agronegócio não ter parado durante esse tempo de pandemia, e as outras regiões terem sofrido mais, por ter mais uma carga maior no setor de serviços.
principalmente que não é voltado ali no caso da agroindústria, né? Olhar lá, Toledo tem 16% e o restante do país tem 3%. Né? Como que é o ponto de vista de vocês com relação a isso? O professor Carlos quer falar alguma coisa antes? Quer que eu falo? Como é? Não, Juliana, começa aí que eu pego, deixa a bola quicando aí que depois eu... Bom, eu acredito, né, em relação à volta do pós-pandemia, que o agronegócio como é um dos carros-chefes aqui para o Brasil também, para puxar a economia, então, para o município de Toledo, ele também vai contribuir, né, principalmente com o aumento das cotações, das commodities e tudo mais, e aumento da demanda por produtos, né, acredito eu que ele venha a dar um suporte ao restante da economia aqui do município como um todo, tanto quanto o Paraná e o país também, né? Nós estamos batendo recordes agora de exportações de soja, carne bovina, carne suína, frango, né? Então, vai o equilíbrio aí um pouco das contas, né? A indústria parada, trabalhando na faixa de uns 60% de capacidade ociosa, né? Nós temos no Brasil, trabalhando com 60% só da capacidade, então o agronegócio ele vai ir para dar uma equilibrada nas contas, como sempre fez. Complementando, eu acredito que o agronegócio vai ganhar participação, né? Vem caindo desde a década de 90 para cá, vem caindo a participação do agronegócio na economia brasileira, mas não porque o agronegócio está caindo de forma absoluta, é porque os outros setores estavam crescendo mais rápido do que o agronegócio, né? A indústria, principalmente os serviços. O agronegócio vinha crescendo também, mas vinha crescendo num ritmo mais lento. Com essa pandemia, a gente vê os outros setores industriais mais afetados, né, pela pandemia do que o próprio agronegócio, até porque grande parte do agronegócio tem a ver com produção de ração animal, né, tem a ver com produção de proteína animal, tem a ver com produção de alimentos. Então, e esses setores não podem parar porque as pessoas continuam comendo. Então, é muito provável que a participação do agronegócio agora, nesse ano, que nós só vamos conseguir calcular 2020 lá por 2022, 2023, que é quando tiver as contas regionais liberadas, né? A gente precisa dos dados das contas regionais. Então, aí a gente vai conseguir ter uma ideia e a gente espera e a gente acha que Toledo, primeiro, tenha uma queda menos grave no PIB por ter uma ligação maior com o agronegócio que não sofreu muito, e espera também que a participação do agronegócio da economia total aumente, porque a gente está vendo o agronegócio já há alguns anos, uns 2 anos para cá, principalmente 2015, 2016 para cá, a economia como um todo crescendo muito pouco e a economia do agronegócio crescendo bastante. Então a gente espera ver aí, para os anos subsequentes, o agronegócio aumentando sua participação na economia nacional. Carlos, bacana. Flávio. Oi, Peri, fica à vontade. Bom, só tenho que parabenizar a Juliana e o Carlos, toda a equipe que fez esse trabalho, e só reforçar para todos os alunos que estão aqui assistindo esse tipo de trabalho, porque a gente tem um instrumental extremamente importante. O Carlos, você sabe disso, né? Eu não sei se você, Flávio, teve modelos computados de equilíbrio geral, a base matriz de insumo produto na Exalc, mas para quem estuda o agronegócio, né, não conhecer essa parte de insumos, produto, setor jusante, montante, essa metodologia, assim, eu costumo falar para eles que e a gente antigamente não tinha um professor que pudesse ministrar essa disciplina, né? Então, embora eu conheça, mas eu conhecia a base, fiz a disciplina com o Guilhoto, produzi alguns artigos com eles, né? Mas é extremamente importante. Hoje a gente tem o Carlos e a Juliana é uma prova viva de quando o pessoal bate o olho para ler esses artigos, que vai, inclusive, esse artigo, né, Carlos, vai estar sendo apresentado no Congresso da SOBER, é isso? Isso mesmo, Peri. Esse artigo ele será apresentado no Congresso SOBER e ele também está no livro, né? No capítulo do livro. Então, eu falo para os alunos, eu falo, olha, você quer jogar bola, você quer ser
um cara completo, chutar com as duas pernas, cabecear, defender, atacar, mas ter um foco, né? Precisa ter um foco, ser atacante, ser defensor, mas tem que ter um foco. Agora, isso aí é como passar a bola. Você tem que saber. Se você não souber, e às vezes a gente fala assim, olha, o setor do agro, todo mundo fala assim, o Paraná é um estado agroindustrial, né? Quando você vai vir pela ótica da matriz de um produto, ele não é setor, não sei como é que seria, Carlos, mas no Brasil não é setor-chave, na hipótese mais rígida, né? Para frente e para trás, maior que um, não é isso? Não é, né? Não me engano. Isso, se a gente olhar para a agricultura, principalmente, ela tem ligações muito grandes para frente, porque ela vende muito insumo, mas ela não tem ligações para trás. Né? Isso. Então, não é setor-chave. Então, quando você está explicando isso e a pessoa não entende, cara, aí fica difícil. Então, essa base, gente, eu falo para os meninos, ao invés de vocês ficarem contando historinha, eu acho que historinha é importante. É importante você conhecer a formação econômica do Brasil, é importante isso, mas isso aí é o que vai fazer a diferença. E as escolas de excelência, né, Carlos? As escolas de excelência, todas têm esse instrumental como condição sine qua non. Eu tenho que só reforçar, parabenizar vocês aí, e reforçar para os alunos. Façam essa disciplina optativa. Juliana foi lá, fez, mostrou um trabalho excepcional, e aí a gente tem essa hoje, e o Carlos está no nível da elite. Estou falando isso não é para bater palma para o Carlos dançar, não, até porque depois ele tem que pagar uma cerveja para mim, mas agora não posso tomar, porque estou tomando antibiótico. Mas o Carlos está no nível dos caras que estão na liderança dessa expertise de matriz de insumo produto e modelos. Então, ele está trabalhando com o Guilhoto está na Europa, estou falando para vocês. Ele trabalha com o pessoal do Nereus, ele trabalha com o pessoal da Federal do Paraná, então ele está interagindo ali. Vocês têm uma pedra preciosa dentro do nosso colegiado de economia, que serve também para o PGDRA, e aproveitem a sala dele, tem que ter 40 alunos, no caso, acabar com você. Tem que ter 40 alunos lá para aprender isso aí, porque não é tão bicho, não é caso, não é tão bicho de 7 cabeças, não, dá para trabalhar direitinho, e depois disso sai artigos, sai trabalhos que o pessoal lê e fala, cara, ó, publica-se, melhora um ponto, outra coisinha ali e manda bala, cara. Né, Juliana? É difícil aprender isso aí. Eu acho que vou fazer isso 2 vezes, não pode vir. Não é coisa fácil, não. Senão, nós estávamos contando historinha, né? O Pedro Alves Cabral, aquelas coisinhas todas lá. Não, isso aqui não. Isso aqui é dominar um instrumental que você, depois, se você aperfeiçoar melhor, você vai nadar na consultoria, vai avançar. Mas, do contrário, você vai ficar lá limitado a ficar nessas coisas. E a gente não pode, né? É porque a gente tem hoje um profissional que está tarimbado para isso aí e que sabe que a gente possa fazer escola, né, Carlos? Ô, Peri, muito obrigado aí pelas palavras. Eu fiquei honrado agora pelos elogios. Mas a gente está num grupo, o Peri vem de lá da USP também. Eu fui bem depois para lá, e ele conhece bem o grupo de trabalho lá, professor Eduardo, professor Azone, professor Guilhoto. Ele conhece muito bem esse pessoal, sabe como esse pessoal é rígido em análise econômica. E ele lembrando, né? O Peri lembrou muito bem, esse trabalho é um trabalho de disciplina, pessoal. Nós tínhamos estimado a matriz por demanda do CONDET, estimamos a matriz, tínhamos a ferramenta na mão, pronta, e aí a Juliana, sentimos que ela tinha o Red Bull para tocar o projeto, né? Porque era uma coisa que a gente tinha na mão, a gente não podia queimar o cartucho com uma pessoa que não fosse fazer um bom trabalho. A Juliana topou o desafio, e agradeço também a Juliana por ter topado esse desafio, e está aí o trabalho pronto, né? O trabalho, vamos fazer os ajustes que tiverem que ser feitos, mas logo vamos enviar também para uma publicação numa revista, ou alguma coisa do gênero. E é legal porque dá uma visão também do município, né? A gente também tem esse papel para contribuir para o município, eu acho muito legal. É isso, muito obrigado aí, pessoal. Eu que agradeço, professor Carlos, pela oportunidade, né, foi desafiador, não foi fácil de fazer,
né, de entender todos os cálculos, vetores, linhas, colunas, e vetor de uns, e álgebra matricial e tudo mais, mas foi gratificante. Aprendi muito com o senhor, muito obrigado mesmo por todos os seus ensinamentos, e quero fazer de novo a disciplina para melhorar, fazer outras coisas com uma matriz de um produto. Eu acho que temos também que ressaltar o trabalho do professor Ricardo Lopes, que é genial. Ele em programação é um gênio, e acho que foi uma boa equipe, né? Cada um cumprindo a sua parte no trabalho, e o professor Ricardo Lopes, tanto é que ele está primeiro autor aí, porque a parte de programação matemática lá no R, ele é muito fera mesmo. Muito bem, pessoal. Então, mais uma vez, agradeço a Juliana. Juliana, as suas considerações finais, para a gente encerrar. Tá tranquilo já, né? Já falamos bastante. Quero agradecer de novo os professores do professor Carlos, o professor Ricardinho, né? Que são tão rígidos na matemática e tudo mais, né? Pela oportunidade que foi me dada por aprender um pouco mais com eles. Agradecer a todo mundo, né? Que de forma indireta ou diretamente contribuiu com o trabalho, e para contribuir, então, ainda mais para o município de Toledo, né, nosso município que é adorado, né, a capital do agronegócio já intitulado, então nós podemos comprovar isso com números, que o PIB do agronegócio do município de Toledo é importante, sim, para a economia, né, então, seria isso. Muito obrigada. Bacana. Bom, então, mais uma vez, parabenizo a Juliana, né, e tem vários parabéns aqui, tá, uma galera que mandou um parabéns aqui, o Sir, Joseli, o Valdir, Crislaine, o Cristiano, todo mundo parabenizando você pelo trabalho, além do Sérgio, que também parabenizou, e eu aqui aproveito e faço mesmo, né? Eu aproveito e faço mesmo também. Ô, professor Jefferson, parabéns. Com vontade. Sim, que eu estou no celular aqui, não sei porque não tem chat, né? Aí faz ao vivo. Então, parabéns, tá? É muito relevante e é um trabalho bem sofisticado, né? E tá de parabéns, equipe. Legal. Bom, então eu vou encerrando então a apresentação de hoje, né, da Juliana. Aproveito para convidá-los para a próxima apresentação, que vai ser quarta-feira, dia 29. O tema vai ser Educação e Trabalho dos Jovens, Realidade e Tendências do ano 2020. A professora que vai ministrar a apresentação vai ser a professora Rosângela Maria Pontilli, docente do curso de Economia de Cascavel e docente permanente do programa de mestrado em Economia. Então, fica aqui o convite para que todos participem dia 29, quarta-feira, às 19h30, tudo bem? No mesmo link, no mesmo canal, tá bom? Pessoal, uma boa noite a todos, cuidem-se e nos vemos quarta-feira. Até.